Queridos irmãos, irmãs, o meu cordial boa noite. Como a Yara falou, é a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de estarmos aqui para transmitir um pouquinho daquilo que a gente pensa e sente a respeito do nosso Mestre Jesus. A palestra minha de hoje é sobre ditos e feitos de Jesus Cristo. Tá? Mas antes, eu gostaria de uma coisa. Eu gostaria que vocês pensassem a respeito de Jesus. É fácil ou é difícil segui-lo? No final da palestra, eu vou dar a minha opinião, através de uma historinha. Tá? Agora nós vamos falar a respeito de alguns versículos de Jesus, que Jesus pronunciou, e a respeito do que a gente precisa raciocinar em cima. Tá? Então, o primeiro versículo que eu tenho aqui é João 10:34. E o que Jesus diz? Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Veja, é falso ou é verdadeiro o que Jesus disse? Para mim, é verdadeiro. Todos vocês conhecem um ditado que diz, filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus ou criatura de Deus, deusinho somos. E é fácil entender. Deus cria numa extensão que ninguém consegue imaginar. Nós criamos, bem menos, mas criamos. Para a gente entender que nós criamos, né, eu gostaria de fazer uma observação. Essa minha observação é sobre teorias, né? A teoria de Darwin, que é a teoria evolucionista, e a teoria cristalogista, né, de quem acredita na criação. Bom, vejamos. Eu sou mais da teoria de Darwin, evolucionista, tá certo? Evolucionista. Veja, pensando nisso, para mostrar que nós criamos, vamos pensar assim, a ciência prova que nós habitamos há muitos milhares de anos atrás nas cavernas. Tá? Então a ciência prova isso. A teoria criacionista, ela já é diferente. Ela nós partimos de Adão. Então, a caverna para criacionista não existiu. Mas para nós que somos da teoria de Darwin, a caverna existiu. Então, nós vemos da caverna, era da caverna, posteriormente na idade da pedra, em seguida na idade do metal, no metal para a idade do vapor, da idade do vapor para tecnologia, informática, né? E hoje nós estamos na IA, inteligência artificial. Veja, tudo isso é porque nós criamos, o homem cria. Isso é taxativo. Logo, quando Jesus disse que nós somos deuses, realmente nós somos deuses, certo? Bom, continuando, a gente tem outra informação. Não está escrito, em Coríntios 1, 13, 12, 43, está escrito, o apóstolo Paulo dizendo, a realidade, a ressurreição dos mortos, ele argumenta que se não há ressurreição, a fé cristã perde o sentido, e que a ressurreição de Cristo garante a nossa vitória sobre a morte. Bom, teria muitas coisas para falar a respeito disso, mas eu acho que por esse tipo de versículo é que a maioria dos religiosos não acreditam na reencarnação. E tem mais, tem outro versículo aqui, Apocalipse 25, mas os outros mortos não reviverão até que daqui os 1000 anos se acabarem. Esta é a primeira ressurreição. Então veja, ressurreição para eles
é daqui a 1000 anos. O que é a ressurreição? Ressurreição é a pessoa que morreu voltar a ter o mesmo corpo depois de um determinado tempo. A ciência prova que isso é impossível. Tá? A ciência prova que isso é impossível. Por quê? Na Bíblia mesmo está escrito, da terra veio e a terra voltará. O que isso significa? Significa que nós somos feitos dos elementos que tem na terra. Ah, Luiz, mas como? Carbono, terra, esses negócios tudo faz parte de mim, é tão diferente? Realmente é diferente. Mas por que é diferente? Por causa de ligações iônicas. Veja, um exemplo. O diamante e o grafite são irmãos. Só que o diamante tem uma cadeia iônica e o grafite outra. E todos dois são feitos de diamante. Assim somos nós também, diferente da cadeia dos elementos que tem na Terra. Na Bíblia mesmo fala, né, que nós somos, como eu disse, nós somos de terra e vamos voltar para a terra, né? O que acontece com isso? Que tem um ciclo de evolução. Por exemplo, muitas pessoas não aceitam, né? Mas quando a gente volta para a terra, os elementos do nosso corpo vão voltar para a terra. O carbono volta, o hidrogênio, o potássio, o ferro, tudo isso nós temos dentro do nosso corpo. E isso vai voltar para a terra. Aí, o que acontece para crescer uma árvore ou uma plantinha? Da onde que eles tiram os elementos que o compõem? Da terra. Os mesmos elementos que estavam no nosso corpo vão para esses elementos novos. Árvore, fruta, vegetal, enfim. Aí o que acontece? Vamos supor, no caso, o mato, o capim. Vem um boizinho e come o capim. Aquele elemento que estava no meu corpo, que foi para o capim, que é vamos falar do carbono, ele vai para o animal. Aí vem uma outra pessoa e come a carne do animal. O que acontece? Aquele carbono que estava no meu corpo, que foi para a planta, que foi para o animal, vai para outra pessoa. Como que vai haver a ressurreição de alguém que já morreu há muito tempo, se aquele elemento que ele utilizou na estadia dele aqui no plano material já não existe mais na forma em que ele encontrou quando ele nasceu. Tá certo? Então, a ciência prova que a ressurreição é impossível. Mas quando você fala isso para um religioso, o que ele te diz? Para Deus, nada é impossível. Não é isso? Ótimo. Se para Deus nada é impossível, por que a reencarnação é? Não dá para entender. E o que é a reencarnação? Somos nós, espírito, criatura divina, saímos das mãos de Deus, né? E que recebemos um corpo. Esse corpo não nos serve mais, volta para a natureza e vai fazer esse ciclo que eu falei. O que é a reencarnação? Deus nos dando a oportunidade de nascermos de novo para que a gente possa corrigir erro que a gente cometeu no passado. A maioria das religiões pensam assim: se for bom, morreu, vai para o céu. Se for ruim, morreu, vai para o tormento. Né? Que Deus é esse? Te dá uma única oportunidade para você acertar. Deus não pode agir como a gente agiria. Nós, é bem provável que nós agiríamos dessa maneira, mas Deus não. O que Ele faz? Ele dá a oportunidade para nós que desencarnamos ou morremos, segundo a crença, voltar novamente para que a gente possa fazer o quê? Corrigir os erros que a gente cometeu. Em seguida, presta atenção, Jesus, ele nos diz, né, a respeito de que nós
Ele, na verdade, eu vos digo, né? As coisas que eu faço, vós farás e mais ainda. Ora, Jesus se enganou nesse quesito? Não. Mas veja, alguém aqui já viu uma pessoa andar sobre a água? Alguém já viu? Uma pessoa transformar água em vinho? Alguém já viu uma pessoa transformar pãezinhos? Bom, um padeiro talvez transforme, né? Dá para transformar pãozinho, mas se não for padeiro, dá para transformar pãezinhos? Eu não conheço ninguém que faz isso. Então, Jesus o quê? Equivocou-se. Por quê? Se ele disse que nós faríamos o que ele fazia, e mais ainda, e ninguém consegue fazer essas 3 coisas simples, então ele se equivocou. Só que a doutrina espírita vem e nos mostra que não é assim. Jesus não disse que nós vamos fazer isso nessa encarnação. Jesus nos disse que nós faremos, mas quando tivermos o conhecimento que ele tinha. É simples. Se um aluno que está no 3º ano do colégio fala para o menino que está no 1º ano, você vai aprender tudo o que eu aprendi. Esse aluno errou? Não. E o aluno do 1º ano? O que ele tem que fazer? Cursar o 2º, 3º, 4º, o ciclo escolar. Quando esse aluno do 1º ano estiver no 3º, fatalmente estará sabendo, mais ou menos, né, o que o aluno do 3º sabia. O aluno do 3º vai estar no 3º ano? Não. Vai estar faculdade, mestrado, doutorado, especializações, sabendo mais do que aquele aluno que estava no 1º. Assim é Jesus. Ele falou que nós vamos fazer o que ele fazia há 2000 anos atrás. Mas ele não disse que ele ia ficar parado. Não disse que ia ser agora. Mas como que a gente vai aprender se a gente só tem uma vida? A doutrina espírita, através da reencarnação, mostra que nós não temos só uma vida. Nós temos diversas vidas, uma atrás da outra, para que a gente vá em cada vida aprendendo um pouquinho até conseguir chegar ao que Jesus chegou. Então, nós temos tudo isso que ser analisado. Não é simplesmente olhar, ler, levar como se fosse verdade. Aí, por falar nisso, como se fosse verdade, eu gostaria de dizer uma coisa. Eu fiz alguns cursos de teologia, católico, protestante, evangélico, testemunha de Jeová. Não é curso de 3, 4 anos, é curso de alguns meses. Mas dentre esses cursos, o que eu mais gostei foi um dado pelo padre Ézio Bellini, na igreja de Mogi. Ele não deu na igreja, ele deu esse curso na Universidade de Brás Cubas, para as pessoas que estavam interessadas. A maioria era catequista. Primeiro dia de aula ele falou uma coisa que nunca mais eu esqueci, e talvez vocês também jamais vão esquecer. Se está na Bíblia, é porque houve um fato. Se o fato é verdadeiro, cabe a nós analisarmos. Esse padre, ele nos ensinou muita coisa. Inclusive, ele nos disse a respeito de um livro que talvez vocês não conheçam. Talvez. Evangelhos Apócrifos, de Luigi Bellini. Bellini não, desculpa, deixa eu ver. Maraldi. Luigi Maraldi. Né? Esse evangelho é fora de série, sabe? Tem muitas coisas que nos canônicos não tem. Por exemplo, a infância de Jesus. Nesses evangelhos apócrifos, comenta a respeito de Jesus. Então, quem tiver a oportunidade, procure ou comprar, ou arrumar um jeito de ler, porque são vários evangelhos. Natividade de Maria, Evangelho de José Carpinteiro, e muitos outros que agora eu não vou me lembrar o nome. Mas esse padre,
não só nos deu essa orientação, como também trouxe um rabino para poder transmitir um pouco como eu posso falar, do rito deles, da maneira que eles vivem, da maneira que eles agem. Foi o curso em que eu mais aprendi e mais gostei. Em compensação, quando ele voltou para a Itália, ele italiano, veio um outro Frei Josué. Numa das primeiras aulas, uma aluna fez uma pergunta que eu não me lembro a pergunta. Mas a resposta dele foi simples. Está na Bíblia? Ela falou, tá, então é verdade. Não fui mais. Tá? Não fui mais porque a gente sabe que na Bíblia tem palavra de Deus, mas tem palavra dos homens. E a gente, como disse o Padre Ezio, a gente tem que analisar, tá certo? Então, a respeito disso, que eu queria falar. Por que a maioria das religiões não aceitam a reencarnação? Vamos ver aqui em Corinto 15, 12 até 49, é um resumo. Paulo fala a respeito da ressurreição dos mortos. Ele argumenta que se não há ressurreição, a fé cristã perde o seu sentido e que a ressurreição do Cristo garante a nossa vitória. Então esse, eu acho que é um dos motivos das pessoas que acreditam piamente na Bíblia, só na Bíblia, como se Deus não pudesse escrever outros livros para a nossa salvação. Né? Quem criou o universo vai fazer um único livro para os seus filhos, né? Serem salvos. Mas a gente sabe que não é isso. Nós sabemos que não é isso. A gente sabe que a doutrina espírita demonstra, né, que através dos médiuns, que por falar nisso, os profetas eram médiuns, eles recebiam informação do plano espiritual e passavam para o plano material. Só que eram chamados de profetas. Hoje, quem faz a mesma coisa é chamado de médium, né? E como médium, nós temos, por exemplo, o Chico Xavier, né? O Chico Xavier, ele escreveu mais de 400 livros. Ele é um médium conhecido no mundo inteiro, tá? Escreveu como eu disse, mais de 400 livros, inclusive livros em italiano, né? E ele tinha o 4º ano primário somente. Agora, ele sempre disse, nenhum desses livros é meu. Ora, se uma pessoa escreve um livro e não é dele, ele só pode estar recebendo orientação de outra. Só que a orientação de outra que o Chico Xavier recebia era dos nossos irmãos do plano espiritual. E as orientações do plano espiritual, que o Chico Xavier nos trouxe, elas são todas voltadas para a nossa moralidade, para a nossa evolução espiritual. Não tem nada lá que faça com que nós nos pervertamos. Ora, se isso não é espíritos que tem como que eu posso falar assim, uma obrigação, não é bem obrigação, para nos transmitir as coisas divinas, quem é que vai? Espírito mal, que neles falam, né? Reencarnação, ou a doutrina espírita, é uma doutrina que fala com os mortos. E por falar em falar com os mortos, tem uma passagem aqui que diz que nenhum morto poderia voltar para entrar em contato conosco. Então é uma outra coisa que faz com que a maioria das religiões não admitam a comunicação entre vivos e mortos. Mas nós temos, um minutinho só, nós temos, por exemplo, aqui
Na verdade, aquele que crê em mim também fará o que eu faço, e mais ainda. Desculpa, isso aqui eu já tinha falado. Nós temos aqui, quando Nicodemos recebe a orientação de Jesus. Então Jesus diz para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? Ora, a maioria das religiões fala que o nascer de novo é o batismo. Como? Imersão da pessoa na água ou a aspersão da água na cabeça da pessoa. Então fala assim, quando você passar por isso, você é um novo homem, está transformado e vai ser salvo. Nós sabemos que a lei de Deus ela não é assim. A lei de Deus é quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou, mais recente, a lei de ação e reação. Você faz uma ação, tem uma reação. Agora imagine, eu passo a minha vida inteira fazendo mal para todo mundo. Quando eu estiver quase morrendo, eu vou me salvar. Eu vou acreditar em Cristo e vou me batizar. Fez isso, batizou e acredita em Cristo, você está salvo. E os crimes que você cometeu? Deus é tão ingênuo dessa maneira para aceitar que uma pessoa que passou a vida toda fazendo maldade, né, seja salvo, e uma outra que passou a vida toda fazendo bondade vai estar junto com ela? Não, mas Deus também não é injusto. Aí é que entra novamente a reencarnação. A reencarnação está aí novamente. Deus simplesmente vai fazer o seguinte: volta lá com um novo corpo e me mostre que você realmente modificou através de suas atitudes. A pessoa vai ter a oportunidade de se recuperar. Se Deus fosse mau, Ele não deixaria e já mandaria a pessoa para o fogo eterno. Tudo bem? Bom, tem mais um aqui, que é Mateus 11, 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Isso é Jesus falando, né? Agora veja, aqui está falando desde os dias de João Batista. João Batista não era primo de Jesus? Se era primo, então seria desde aqueles dias em que ele estava aqui na terra. Mas não é bem assim. Quando Jesus disse isso, ele estava se referindo a Elias, desde o tempo de Elias até agora, até a vinda dele. Até a vinda dele, o céu era conseguido pela violência. A partir dele, o céu é conseguido com o amor e a caridade. Então, João Batista, na realidade, é a reencarnação, né, de Elias. Tá? Mas as pessoas não enxergam dessa maneira. Eles não querem aceitar que existe a reencarnação. Vejamos mais um outro aqui. Mateus 17, 10 a 13. Então, em Mateus 17, 10 a 13, está assim: porque dizem os escribas, é necessário que Elias venha primeiro. Os discípulos de Jesus perguntando a ele. Tá? Aí Jesus responde: e em verdade, Elias virá primeiro e ressuscitará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, né? E não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho dos homens. Aí no 13 está escrito: então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Novamente Jesus falando que João Batista era a reencarnação de Elias. As pessoas leem, mas não entendem,
né? Prefere ficar com a ressurreição, porque Jesus ressuscitou. Está certo, Jesus ressuscitou. Ele tinha falecido 3 dias, o corpo dele estava íntegro, não tinha se decomposto. Então, Jesus, um espírito evoluído, é bem provável que tenha sabido voltar ao corpo e ressuscitar. Ah, mas o Jesus ressuscitou também Lázaro, mesmo caso. Aí, no caso, Jesus estava em vida, mas tinha o conhecimento. Lázaro também estava morto há 4 dias, não tinha se decomposto. Tudo bem. Ah, Elias também ressuscitou a filha da viúva. Tudo bem, a filha da viúva também não tinha se decomposto. Mas todos nós, se nos decompormos no túmulo, não tem condições de ressuscitar. E um outro corpo? Para Deus, como eles dizem, nada é impossível. Por que Deus não pode permitir que nós tenhamos um outro corpo para continuar a nossa jornada evolutiva? Perceberam? Então, o que eu tinha que falar é a respeito disso daqui. Tem mais uma coisinha aqui. Mateus 13,16. Está escrito: mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Só que eu digo que para a pessoa cética, que não acredita, né, deveria ser uma pergunta e não uma explicação. Deveria ser assim: por que os seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem? Porque tem uma série de livros psicografados, não só por Chico Xavier, Divaldo, Raul, né? Outros médiuns estrangeiros, Ivone Pereira, outros médiuns estrangeiros que recebem informação do plano espiritual e nos transmite para que a gente possa, avaliando, procurar melhorar. Perceberam? Mas a pessoa não quer ver e não quer ouvir. Bom, o tempo já está quase terminando, quer dizer, já está passando 5 minutos. Mas eu tenho a resposta para dar da pergunta que eu fiz. E a pergunta que eu fiz é: vocês acreditam, né, que é fácil ou difícil seguir Jesus? Eu vou contar uma historiazinha que eu vi no Facebook. É curta, não é muito comprida não. O senhor Antônio morava numa cidadezinha do interior do Brasil. Vamos falar Minas Gerais. Acontece tantas coisas em Minas Gerais, esse fato também eu vou passar para aquela região. E ele morava a uns 7 quilômetros da cidadezinha mais próxima, numa fazenda que ele tinha. Certo dia ele precisou ir até a cidade e, como ele não tinha condução, né, ele pegou e chamou um vizinho, o senhor Pedro. O senhor Pedro também necessitava ir até a cidade, concordou. No dia seguinte eles iriam. O senhor Pedro tinha 2 burrinhos, um burrinho de carga e um burrinho de montaria. Emprestou o burrinho de carga para o senhor Antônio e foram até a cidade. Chegaram na cidade, cada um cuidou da sua vida, foi comprar o que precisava. Só que na volta, o senhor Antônio não podia vir no burrinho do senhor Pedro, porque o burrinho do senhor Pedro ia estar carregado. Então ele tinha que fazer a única coisa que podia, voltar a pé. Passou a mão na sua mercadoria, pegou a estrada e foi. Já tinha andado bastante quando ele se cansou. Vendo uma árvore, ele pegou e falou: vou descansar embaixo dessa árvore. Deixou as coisinhas dele no chão, sentou e ficou descansando. Passado um determinado tempo, ele viu um automóvel vindo na direção dele. Se alegrou. Legal. Pediu uma carona. Levantou e ficou esperando o camarada chegar, o motorista chegar. Quando o motorista estava chegando, ele fez sinal e o motorista parou. Aí ele perguntou se podia dar uma carona, já que ia na mesma direção, né? O motorista olhou para ele:
tudo empoeirado, olhou para as coisinhas dele, também tudo empoeirada. O carro dele falou, não dá para te levar, porque eu estou com pressa. Eu preciso chegar na outra cidade o mais rápido possível. E simplesmente seguiu viagem. Seu Antônio ficou indignado, mas fazer o quê? Ele já sabia que tinha que andar, passou a mão nas coisas dele, pegou o caminho da roça, como se diz, né? Seguiu em frente. Legal. Quando estava chegando perto da casa dele, ele viu o motorista do carro parado, capô levantado, ele e a esposa do lado de fora. Aí ele passou, cumprimentou e seguiu. O que ele podia fazer? Seguir para a casa dele. Chegando na casa dele, estava cansado, descansou, fez um lanche, se limpou, né? Aí ele lembrou do motorista parado e voltou lá para ver se podia fazer alguma coisa. Chegando lá, conversou com o motorista, ele não podia fazer nada, o tempo estava escurecendo, parecia que ia chover, a única coisa que ele pôde fazer, olha, não posso fazer nada, mas a minha casa está perto, se quiser ir lá passar a noite, a gente vai, serve uma comidinha para vocês dormem e amanhã cedo vocês arrumam um jeito de consertar o carro. O senhor concorda? O motorista, meio constrangido, aceitou e foi. E assim fez o senhor Pedro. Serviu uma comida, arrumou a cama, eles dormiram. No dia seguinte, o senhor Pedro fez um café, deu para eles um café, eles saíram para tentar consertar o carro. A minha pergunta é, qual dos dois for cristão? Bom, no meu ponto de vista, né, o motorista do carro não foi cristão. Por quê? Ele podia dar uma carona. Talvez fosse sujar o carro dele, mas é uma coisa que se limpa, não tem problema nenhum. E ele recusou. E o senhor Pedro, o senhor Antônio, foi cristão, mesmo tendo sido contrariado, ajudou aquela pessoa que não quis lhe estender a mão. Veja, por que o motorista do carro, ele agiu daquela maneira? Porque ele fez o que eu faço às vezes. E o que eu faço às vezes? Prejulgo a pessoa. E quando a gente prejulga a pessoa, geralmente a gente erra. Geralmente a gente erra. Você deixa de fazer uma ação, né, benevolente para alguém. O seu Antônio não. Ele não prejulgou. Mesmo tendo sido-lhe legada uma ajuda. Veja, eu não sei vocês, mas eu estou certo em fazer isso? Não. Qual deveria ser o meu comportamento? O do seu Antônio. Nunca procurar prejulgar as pessoas. Se pudermos fazer, fazermos. Se não pudermos, paciência. Sem prejulgar. Não sei quanto a vocês, mas eu ajo assim. Infelizmente. Não estou certo? Não. Mas nós estamos aqui no mundo de prova e expiação. Nesse mundo de prova e expiação, nós estamos aprendendo. O importante é, posteriormente, refletir sobre a nossa ação e procurar não repetir mais. É isso que eu vejo que a gente deve fazer para a gente progredir. Tá certo? Bom, eu vou parar por aqui. O tempo já estourou, né? Eu vou parar por aqui, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Maria Santíssima, eu considero minha mãe, porque esse Jesus é meu irmão, e ela é mãe de Jesus, ela é mãe da gente também. Muita gente não a considera, mas eu sim. Por tudo que a gente tem recebido, agradeço aos mentores espirituais por dar apoio, para que a gente pudesse discorrer sobre o que eu acabei de falar e desejar a todos vocês uma boa noite. Antes, agradecer pela presença na nossa casa de oração e, sobretudo, pela paciência de me ouvir. Obrigado.